Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estudar acerca da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Êxodo 20. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: o Senhor queria que o povo aprendesse a palavra. E conforme o povo, irmãos, estava aprendendo a palavra, o Senhor queria que o povo se desenvolvesse, E então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Então Deus falou os 10 mandamentos. Então Deus estava orientando o povo acerca dos 10 mandamentos. E os mandamentos eram ensinados, eram orientados. Então, conforme a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo mais, o ensinamento é algo primordial na vida de todo cristão. O ensinamento é muito mais intenso, Então, conforme a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, tem coisas que acontecem na nossa vida que é pra gente aprender um pouco mais, ter mais paciência, a ser mais calmo, a ser mais tranquilo. Então, conforme o Senhor foi orientando o povo através da palavra, a palavra de Deus, ela tem o poder de te orientar, de te ajudar, nas horas de dificuldade. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, E vamos abordar, o tópico. A palavra dada por Deus, É quando Deus concede a palavra, É quando Deus dá a palavra, Conforme Deus vai dando a palavra, vai orientando, vai instruindo, automaticamente, irmãos, o Senhor, Ele te orienta através da palavra, Então o povo tem que aprender que a instrução vem através da palavra, É igual um motorista, que vai fazer autoescola. Do lado dele tem um professor, um instrutor. E aquela pessoa é capacitada, Porque para ser instrutor, para ser professor, seja de qualquer área que for, primeiro, você tem que sentar na cadeira da escola para ouvir. Certo? Ninguém nasce professor. Ninguém é levantado a professor. E aqui Moisés foi levantado como legislador, professor, instrutor, educador, E depois Moisés foi levantado como, sacerdote, como líder do povo de Israel. E aí, conforme ele foi instruído, orientado, ele automaticamente, ele agora pode instruir o povo, porque ele recebeu de Deus, certo? Ele recebeu os mandamentos de Deus. Deus entregou nas mãos dele as tábuas de pedra com os mandamentos.
Deus faz um pacto com o povo, depois do povo ter adorado o bezerro, né? E aí Moisés desce, quebra as tábuas, pega novas tábuas, sobe ao monte. E quando Moisés está descendo, aí Deus vai e faz uma nova aliança com o povo. Porque quando as tábuas é quebrada no pé do monte Sinai, né, nós entendemos que as tábuas é a palavra. E conforme as tábuas foram quebradas do pé do monte, Deus estava quebrando com o povo a aliança. Porque Deus estava indignado, né, com o povo que ele tirou do Egito, que ele enviou o maná, que ele enviou a codorniz. E agora Deus tem que tratar de um povo que não consegue esperar, certo? Deus tem que instruir um povo que não tem paciência. Porque o povo de Israel era uma nação incurável, era um povo totalmente obstinado. Mas o Senhor sabe como trabalhar no nosso coração, na nossa mente, né? Abre aí a sua Bíblia em Êxodo 34, 28. E esteve ali Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, conforme Moisés ele escreveu os mandamentos, ele orientou o povo, né? Mas só que o povo de Israel, ele é um povo que Deus fala, mas não ouve. Conhece alguém assim? Deus fala, mas não ouve. Deus mostra na própria palavra dele, mas eu não entendo. Deus fala comigo através da palavra, mas eu não compreendo. Então o povo de Israel estava assim, né? Mas o Senhor, Ele é Deus, irmão. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Então a palavra de Deus, ela é reta. Ela não faz curva. E a palavra de Deus, ela não é indireta, ela é reta. Quando Deus tem que falar conosco, Ele fala através da sua palavra. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então a palavra de Deus, ela é reta. Ela produz algo dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela é reta e fiel. E conforme ela é fiel, né? Ela tem o poder de restaurar, mudar, libertar. Né? Mas conforme eu vou dando ouvido à palavra, ela vai entrando dentro de mim. Abre a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então aqui nós observamos que o salmista está dizendo, o Senhor enviou a sua palavra. Né? E qual é o propósito da palavra nesse versículo? Sarar e livrar da sua destruição. Conforme nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo,
e somos estudantes, né, da palavra de Deus, o Senhor nos dá livramento. O Senhor nos orienta através da palavra. Né? E através da palavra o Senhor nos instrui. Né? Então, a palavra de Deus, ela é vida, ela é saúde. Né? Salmo 105. Salmo 119. Versículo 42. E conforme você confia na palavra, olha o que o salmista diz. Assim terei que responder, né, ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então o salmista está dizendo, né, assim terei o que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Então o que é afronta? Afronta no português é ameaça. A Bíblia diz que no livro de 2 Reis 18 em diante, que fala, né, do rei Ezequias. E conforme ele foi afrontado, né? Conforme ele foi afrontado, ele entra dentro do templo, né? E a Bíblia diz que o Senhor vai e fala com Isaías. A vida para Ezequias colocar a casa dele em ordem. Aí ele vai, ora, o rosto na parede, chora. Aí Isaías vai, Deus diz para Isaías, avisa para Ezequias, né, que eu vou enviar um anjo no arraial dos assírios. E a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo de peleja. E esse anjo de peleja, ele vai e fere 185 mil assírios, né? Porque Senaqueribe tem te afrontado. Senaqueribe tem se levantado contra a sua família, contra a sua igreja, contra a vida do seu pastor, contra a sua alma, contra você. Mas só que Senaqueribe esqueceu que mexer com um cristão que tem intimidade com Deus, que ora, é como mexer numa caixa de marimbondo. Acaba saindo ferido ou morto, porque mexeu com quem não era para mexer, mexeu com quem tem intimidade com o Pai. Então, irmão, o Senhor, Ele é contigo. Ó, abre a sua Bíblia aí no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Quando você entende a palavra, o Senhor te livra das armadilhas do inimigo. E Ele ilumina a sua cabeça, os seus pés, para que quando você olhe para baixo, você veja o laço do inimigo e você desvia. Né? E luz para o meu caminho, o Senhor ilumina o seu caminho e clareia os seus pés. Porque quando você colocar os pés no chão, o seu caminho será iluminado, porque você é temente a Deus e compreende a sua poderosa palavra.
Então, conforme a palavra de Deus, ela vai penetrando dentro do seu coração, sabe o que acontece? Você se torna uma nova pessoa, né? Porque a palavra, ela entrou. Abre a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós povo de Gomorra. Isaías estava instruindo o povo acerca da palavra de Deus. Basta que o povo de Israel era um povo que não gostava de ser repreendido através da palavra. Então o Senhor usava Isaías para exortar, como está aqui no texto lá em cima, exortações e ameaças. Isaías falava, mas só que o povo não dava ouvido, né? Às vezes muitos não acreditam, o Senhor Jesus está voltando, mas muitos não dão ouvido. Jesus Cristo voltará, mas eu não dou ouvido. Eu faço ouvido de mercador. Jesus disse na sua palavra, eis que cedo venho. O que eu faço? Não dou ouvido. O pastor fala, Jesus vem, vai voltar, eu não dou ouvido. Então, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que me der ouvidos, né? Então o que o texto está dizendo? Bem-aventurado aquele que dá ouvido ao que o Senhor está dizendo, né? Porque conforme a gente dá ouvidos, né, o Senhor trabalha. Isaías capítulo 2, versículo 3. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Né? Então o povo não estava compreendendo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Conforme você não compreende aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você vai achar, eu vou achar, que a pregação, que o ensinamento é uma afronta, é uma humilhação, né? Então, automaticamente, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela produz em nós uma limpeza. Já reparou que quando você pega a sua Bíblia e você lê, você sente um gozo, uma alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está ministrando dentro de você. Né? Aleluia. Isaías, capítulo 51, versículo 16. Ó. E põe as minhas palavras na tua boca. Te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Né? Então Deus coloca a palavra dele na sua boca. Às vezes você vai pregar, você estuda. Eu estou com o calibre, vou falar isso aqui. Chega na hora, Deus fala no seu coração, fala aquilo ali. Mas aquilo ali eu estudei foi um mês atrás, mas fala aquilo ali.
Senhor, eu vou falar isso aqui. Você pode até falar, mas quem manda na palavra vai conduzir a sua pregação naquilo que ele já falou que é para você falar. Porque o dono da palavra é Deus. O dono da Bíblia Sagrada é Deus. Foi o Espírito Santo inspirou homens, né, para escrever a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é inspiração divina, né? A palavra de Deus, ela alimenta a sua alma. Conforme a palavra de Deus vai entrando na sua alma, né, ela vai produzindo dentro de você uma limpeza, vai produzindo dentro de você uma transformação, né? Porque a palavra, né, é dada por Deus, né? Conforme ela é dada por Deus, ela fará aquilo que Ele apraz. Abre a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 55, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Então, quando você entende a palavra, quando você compreende ela, o texto é bem claro. Fala sobre prosperar, né? A prosperidade é a ausência de necessidade, né? Tipo, às vezes você tem uma vida espiritual forte, estruturada, uma vida financeira abençoada, material. E por causa disso, você tem sido vítima da maior maldição evangélica do mundo, a inveja. A inveja, ela faz com que a pessoa não tenha o que você tem, o que eu tenho, o que os irmãos têm. Faz de tudo para tentar denigrir a tua imagem, para tentar sujar o teu nome, para tentar manchar a imagem da tua família, né? Mas o Senhor, Ele está te livrando das invejas nessa tarde. Então, a palavra, ela tem o poder de mudar. Jeremias, capítulo 1, versículo 8 e 9. Ó. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor, tocou-me na boca e me disse, Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então é Deus que coloca a palavra para você pregar, a palavra para você ensinar, e as palavras no seu interior para você orar, né? É Deus quem dá a sabedoria, é Deus quem dá a orientação, né? Porque a palavra de Deus, ela produz dentro de você um concerto novo. Como assim, irmão? Quando você dá ouvido à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele entra lá no seu íntimo e ele começa a conversar com você. Ele fala para você, isso está errado, né? Isso não é certo. Aí o que acontece com você? Você compreende, né? A voz do Espírito de Deus, né? Abre a sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Mas tu dirás as minhas palavras, que a ossa quer deixar de ouvir, pois são rebeldes. Então Deus disse para Ezequiel, eu coloco a minha palavra na tua boca, eu te dou palavra, mas tem um porém.
você come o rolo, é doce como mel. Mas quando chega no teu ventre, é amargo. Né? E a Bíblia diz que Ezequiel, ele vai entender que a palavra de Deus, ela transforma. Ezequiel vai falar para o povo, mas o povo não vai dar ouvidos. Porque não deu ouvido a Isaías, não deu ouvido a Jeremias. E agora aqui nessa parte, o povo está cativo na Babilônia. Estava preso na Babilônia. E aí Ezequiel foi levado cativo. E a Bíblia diz que na Babilônia, Ezequiel, né, chegava para o povo que estava lá e dizia, ó, não seja rebelde, né? Por que Israel foi cativo 70 anos na Babilônia por Nabucodonosor? A Bíblia diz, no capítulo 28 e 29 de Jeremias, que Jeremias disse para o povo, para o rei, que Israel ficaria 70 anos cativo. Mas ninguém acreditou no que Jeremias disse. E a Bíblia diz que veio Nabucodonosor, entrou em Jerusalém, pegou os povos, né? Levou o cativo, levou Ezequiel, levou, né, Daniel. Daniel está na corte, Ezequiel está no meio do povo, e Jeremias está em Jerusalém. Porque não deram ouvido àquilo que o Senhor disse. Conforme você não dá ouvidos, você tem uma vida espiritual, você tem uma vida totalmente difícil. Né? Esse é o tópico, né? A palavra que é dada por Deus. Quando Deus te dá uma palavra para pregar, para ensinar, fale ela. Fale do jeito que Deus te der ela. Né? Vamos avançar. A palavra de Deus falada pelo homem, né? Abre a sua Bíblia aí. Provérbio 12, 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra, né? A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de te alegrar, né? De te orientar, de te instruir. Então a palavra, ela, conforme ela entra na sua alma, na sua vida, ela faz o sobrenatural, né? Porque é assim que Deus faz. E uma boa palavra te levanta, não levanta? Provérbio, capítulo 15, 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. Né? Abominável para o Senhor é o pensamento dos maus. Mas as palavras dos limpos, aqui eu vou desenrolar esse rolo. Vou ler de novo. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis, né? Aqui Deus está falando do limpo, né? E do mau pensamento. O que é uma pessoa limpa?
É aquela pessoa que não guarda ódio, não guarda rancor dentro do seu coração. Né? E a palavra ela tem o poder de mudar você. Né? Conforme você dá ouvido à palavra, ela tem o poder de transformar o seu caráter. Mas as palavras dos ímpios são aprazíveis, né? Porque o Senhor, Ele conhece o seu interior, o seu íntimo, né? Abre aí, Provérbio 18. Provérbio 18, versículo 4. Né? A palavra de Deus como fonte. Águas profundas são as palavras da boca do homem. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Conforme você vai se alimentando da palavra, vai bebendo dessa fonte, volto a repetir o exemplo da fonte, né? Lá no Mutirão, tem uma mina há muitos anos, né? E a maioria das pessoas vai lá naquela mina porque a água daquela fonte é boa, né? É uma água bem nutritiva, né? E às vezes a pessoa vai lá, pega a água e bebe um pouco, né? E conforme a pessoa bebe aquela água, a pessoa se sente bem, porque aquela água vai saciar aquela sede por um período, né? E aí a Bíblia diz que Jesus falou para a mulher samaritana: se tu conhecer com quem tu está falando, dentro de ti vai jorrar uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, conforme a palavra vai penetrando dentro de você, conforme a palavra vai entrando dentro do seu coração, dentro de você faz uma fonte. E aí, conforme você está cheio de água dentro de você, você quer colocar essa água para fora. Quando você bebe muito a água, que representa a palavra de Deus, você quer compartilhar com alguém, né? Abre a sua Bíblia aí em Provérbio, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Né? O que isso quer dizer? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Né? Porque a palavra ela tem um tempo para produzir o efeito. Por isso nós temos que tomar cuidado com as palavras de maldição que ouvimos. Certo? Porque a palavra de maldição é como uma flecha maligna. Vou te dar um exemplo. Falam para você que você não vai trabalhar. Falam para você que você vai ser sempre um derrotado na vida. São palavras malignas. Mas eu quero contradizer esse povo ímpio e falar para você: você vai crescer na vida. Você vai ser abençoado. Você vai ser frutífero. As suas mãos estão sendo abençoadas. Então, porque a palavra,
ela tem o poder de transformar, né? Vamos avançar, né? Em nome de Jesus. No Novo Testamento, né? Que diz: a palavra como verbo, né? A palavra de Deus como um verbo. Abre aí. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o 18. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo aqui é palavra. Verbo aqui é orientação, né? Então aqui está falando a palavra como um verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse verbo? É Jesus, né? Jesus é a palavra é Jesus, né? Então, conforme o verbo, né? Ele se fez carne, né? Versículo 14. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Jesus ele veio com um propósito, ele estava cheio de graça e cheio de verdade. E automaticamente, conforme Jesus ele entra na sua vida, né? Estamos falando a palavra de Deus como um verbo, né? Quando esse verbo, palavra, né, que tem 5 letras, é igual ao nome de Cristo, de Jesus, né? Quando esse verbo entra aqui dentro, ele começa a mudar o seu caráter. Quando você entrega a sua alma para Jesus, ele muda você por dentro. E ele transforma você por dentro. Porque ele é o verbo, né? E conforme você entende que Jesus é o verbo, que a palavra é o verbo, né? O que é o verbo? Né? No português, é a palavra, né? Então, automaticamente, esse verbo está se referindo, né, a Jesus, né? Porque Jesus é o verbo. E o verbo estava com Deus. Então, Jesus estava sempre com Deus. Participou, claro, da criação de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez, tudo é para ele, por ele, né? E para ele são todas as coisas. Então Jesus é o verbo. E conforme ele é o verbo, né? Automaticamente você tem que entender que a palavra verbo, né? Ela se refere a Jesus. E o texto diz: o verbo se fez carne, né? A palavra, ela sofreu uma transformação. Ela se tornou carne, se tornou humano. Então, automaticamente, o verbo, que é Jesus, que é a palavra, se fez homem, cheio de graça, cheio de virtude. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, recebido no céu, está à destra de Deus. E só está esperando a hora certa de vir nos buscar, né? Apocalipse 19. (13). Olha aí, ó. Pega, ó. E eu estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então aqui a definição do verbo. O verbo é palavra de Deus, né? Então quando você entende que o verbo aqui é a palavra de Deus,
as coisas começam a fluir na sua vida. Começa Deus trabalhar na tua vida, né? Porque você entendeu que o verbo é palavra, né? Vamos avançar. A palavra de Deus do Antigo Testamento, né? A palavra de Deus do Antigo Testamento. Abre aí João 10. Versículo 35. 10 do Evangelho de João, versículo 35. Pois se a lei chamou Deus, aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então eu entendi que o mesmo Deus que falou no Antigo Testamento, através da palavra, usando os profetas, né, está falando no Novo Testamento que a Escritura, ela não pode ser anulada. Da palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Eu quero abrir um parente aqui para falar para você que a palavra de Deus, ela não muda, é a mesma, é reta. É uma palavra rema, é uma palavra séria, certa para você. É uma palavra que vai entrar dentro de você e vai te mudar. E vai me mudar também. Né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, vou destacar 2 palavras nesse texto. A palavra é viva, né? E eficaz. Então a palavra viva é que a palavra, olha só que revelação, a palavra viva é Deus em movimento através da sua palavra. Pegou? A palavra viva é Deus em movimento através da palavra. A Bíblia diz no livro de Gênesis: Ele criou Deus os céus e a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Então Deus disse: haja luz. Você vê Deus pegando qualquer coisa e produzindo a luz. Ele disse: haja. Palavra. Deus só usou as mãos para fazer o homem e a mulher. Diz a Bíblia: haja. Deus disse para a terra: produza. Deus disse para o mar: produza. Aí Deus vai e faz o homem com as suas mãos. Ele olhou para si próprio, para o Espírito Santo e para Jesus e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E no capítulo 2, versículo 7, Deus diz: e criou Deus o homem do pó da terra, e soprou Deus no nariz do homem o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Né? Então, irmão, a palavra de Deus, né, como a mensagem, né, a palavra de Deus, né, como mensagem no Antigo Testamento. Vamos avançar. A palavra de Deus falada através de Jesus, né?
que diz: a mensagem anunciada por Jesus, né? Abre a sua Bíblia aí, Mateus 13. Mateus 13, 19 e 23. Ouvindo alguém a palavra do reino, né? E não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que foi semeado ao pé do caminho. Aqui nós entendemos a palavra, que quando você não entende a palavra, você não compreende. É como se a palavra ela foi semeada para aqueles que estão no caminho. Né? Então, né, Jesus ele falou a palavra de Deus. Jesus instruiu o povo. Jesus orientou o povo através da palavra, né? Justamente o estudo é sobre isso, né? Estudo sobre a palavra de Deus e o seu efeito, né? O poder que a palavra de Deus tem quando ela é ministrada com graça, unção e ousadia, né? Porque as palavras de Jesus, elas produziram dentro de mim uma transformação, certo? Não vou dizer que eu sou o santo, que eu sou o perfeitão de tudo. Eu tenho meus defeitos, minhas faltas. Mas conforme eu vou dando ouvido à palavra do Senhor, ela vai me transformando, vai me lapidando. Mateus 24, 35. Ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus disse: o passará o céu e a terra, né? Mas a palavra que Jesus falou jamais vai passar. Aquilo que Jesus falou com você, aquilo que o Espírito Santo falou com você, que Deus falou contigo, jamais há de passar, né? Então, as palavras de Jesus, ela tem um efeito muito grande, muito forte, muito profundo, né? Porque Jesus foi o maior e o melhor ensinador da palavra. Ninguém ensinava como ele era o mestre, irmão. Jesus era o maior mestre de todos. Mas o ensinamento de Jesus, irmão, é diferenciado dos escribas e fariseus. Porque Jesus ensinava com autoridade. Sabe o que é autoridade no original? Poder. Jesus ensinava com revelação. Sabe o que é isso? Você está ensinando a palavra e Deus te dá revelações. Jesus ensinava desse jeito. E esse tipo de revelações atraía o povo. Porque o povo estava cansado daquele ensinamento, café com leite. O povo de Deus quer revelações nos ensinamentos, nas pregações. Então, irmãos, que você venha a cada dia desenvolver um bom ensinamento. Abre aí Lucas 5 primeiro. Ó. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aqui conta que quando Jesus estava ensinando, né, o lago de Genezaré é o mar da Galileia. E estava Jesus ali ensinando. E aquele ensinamento, irmão, tão gostoso, né? Já reparou aquela mensagem que é boa, gostosa, maravilhosa de ouvir? Que você quer que o irmão continue falando, porque é coisa boa. Assim era o ensinamento de Jesus. Ele produzia dentro da pessoa vontade de querer aprender. Eu te peço, irmão, se inscreve nesse canal, André Luiz Pregações. E eu vou me esforçar
para trazer mais ensinamentos, mais profundos. Porque eu estou começando agora, né, no YouTube, como ensinar, né, a palavra de Deus, como ensinador da palavra de Deus. Eu estou tendo algumas resistências, algumas dificuldades, porque não tem muita gente que está inscrita no meu canal. Então me ajuda aí. Se inscreve aí e compartilha, né, essa boa palavra. Lucas 8. Lucas 8, 21. Mas respondeu ele, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não é que Jesus estava desprezando a família, ele estava explicando. Aqueles que ouvem a palavra, que praticam, Jesus fala: é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Jesus jamais vai desprezar a família. Mas ele falou bem claro: aquele que ouvir a palavra de Deus e a executa. Então eu entendi que a família de Jesus, a maioria não obedecia, não respeitava a Jesus. Os irmãos de Jesus tinham revolta, tinham inveja dele, porque Jesus se destacava, Jesus fazia os seus prodígios, né, direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Jesus curava, botava as mãos, repreendia os demônios, e aquilo chamava atenção, porque onde Jesus chega, ele chama a atenção. Né? Abre a sua Bíblia aí em João 17, 14. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Né? É o que Jesus está dizendo, que nós não somos do mundo. Mas não temos que desprezar quem é desse mundo. Né? Abre a sua Bíblia em João 15, versículo 1 em diante. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Jesus, ele te limpa. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes, eu vos será feito. Então, se a palavra de Deus está dentro de você, o que você pedir, e Deus vê que é de acordo com a vontade dele, ele vai te dar. Né? Vou fechar, né, nessa parte aqui. A palavra de Deus como pregação, feita por outros. Somente um versículo. Atos 4, 29. Quatro, 29 de Atos. Que diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Né?
Então aqui o texto diz que os discípulos, o povo orou para que fosse anunciada a palavra com ousadia. E a palavra de Deus ela foi usada com muita intrepidez, com muita coragem, com muita ousadia, né? Porque a palavra de Deus, quando ela penetra na tua vida, quando ela penetra no seu coração, ela tem o poder de mudar você, né? E a pregação, quando ela fala com você, você não esquece. Você vai estar sempre lembrando da palavra que fala com você. Tem palavra que você ouve que te edifica, você lembra. Mas tem palavra que você jamais vai esquecer. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma pregação, foi num DVD, né? O pastor que estava pregando, ele trouxe Êxodo 14, 15 em diante, que diz a parte ao qual Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Quando eu ouvi essa parte, diga ao povo de Israel que marche, eu pensei, não quero ficar mais nessa vida de sofrimento. Aí eu fui na igreja, o pastor pregou, eu aceitei Jesus, passei por um processo, né? Mas o Senhor sabe de tudo. Saí da igreja onde eu estava, estou nessa igreja agora do pastor Célio, graças a Deus. E o Senhor tem abençoado, trabalhado na minha vida. Porque quando você dá ouvido à palavra do Senhor, o Senhor te abençoa. Trouxe minhas irmãs para a igreja, né? Minha sobrinha que estava afastada. Ele está fazendo a obra, ele sabe como fazer. Né? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o seu joinha lá no André Luiz Pregações no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, né? Deixar seu comentário, o que você está achando. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus.